Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. E nós vamos começar hoje uma série bíblica sobre as bem-aventuranças. Eu comecei a ser abençoado, analisando os textos, construindo a ideia da aula. Eu já comecei a ser abençoado. Eu queria convocar vocês, hoje nós estamos aqui num grande grupo de irmãos estudando a Bíblia, fora aqueles que possivelmente vão assistir online ou vão assistir depois. Eu queria que vocês pedissem ao Espírito Santo que ele colocasse esta palavra como vida dentro de nós. Nós não estamos aqui para nós estudarmos mais uma matéria da grade curricular de teologia. Não se trata disso. Nós vamos estudar Mateus capítulo 5, parte do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e nós temos que entender que isso aqui é o código do reino de Deus. E se nós não nos ajustarmos, realmente nós não receberemos a cidadania do céu. Então não se trata só de conhecer, se trata de pedir ao Espírito Santo que o nosso coração absorva esta verdade e que nós vivê-la todos os dias. Quem assim deseja isso, porque eu as coisas e o Espírito Santo está quebrando, está movendo, e como a gente, pastor Roberto, conhece os textos, mas quando se dedica a uma vida do Espírito Santo, tá? E nós vamos ler o capítulo 5 e nós vamos ler o versículo de número 3. É o primeiro versículo que nós vamos estudar nesses dias. Diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira observação é que nós devemos entender que o Sermão do Monte, ele não é só o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. O Sermão do Monte, ele é bem mais extenso, ele vai até o capítulo de número 7 e o versículo de número 29. Então, se nós estudar o Sermão do Monte, nós levaríamos bastante tempo e possivelmente a nossa agenda vai variar um pouco quando algumas coisas irem normalizando. Então nós vamos nos dedicar até que Deus nos conceda a graça de estudar as bem-aventuranças, mas eu queria motivá-lo. É o primeiro desafio desta série, uma vez por semana, você ler desde o capítulo 5 até o fim do capítulo 7. Pastor, mas se eu ler uma semana, para que ler de novo? Porque aí você vai se familiarizar com o texto. Então é praticamente 3 capítulos que, se você tiver a oportunidade, leia. Leia principalmente antes de vir para a igreja, porque eu vou falando e Deus vai abrindo as nossas mentes. Então é importante entender que os ensinos do Sermão do Monte se constituem nos códigos de condutas do reino de Deus. Então todo o Sermão do Monte é fundamentado no verbo ser. Bem-aventurados que são. Então aqui Deus quer formar o nosso caráter. Vocês devem lembrar que na tentação que Jesus passou no deserto, o diabo tentou colocar Jesus fundamentado em outros verbos. Por exemplo, se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Ó o verbo ali, ó, fazer. Ó, se tu prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Ó o ter ali, ó. E daqui um pouco ele leva o Jesus no alto do monte, né, ou no pináculo, e diz: te lança daqui e os anjos vão vir e vão te guardar. Olha ali, ó, o aparecer. E a Bíblia diz, versículos anteriores à tentação, que no batismo de Jesus o céu se abre e Deus diz assim: tu és o meu filho amado. Oh glória! Então antes de fazer, de ter e de aparecer, eu tenho que ser. Antes de ter,
de aparecer, e de fazer, eu tenho que ser. Porque quem tem, faz e aparece sem ser, ele dá escândalos para a obra de Deus. Então a preocupação é imprimir em nós o caráter de um cidadão do reino de Deus. E aí nós vamos ser enquadrados naqueles textos que diz, pastor Roberto, que nós somos forasteiros e que nós aguardamos uma outra cidade. Aqui nós estamos simplesmente manifestando a cultura do reino a qual nós pertencemos. Quantos pertencem ao reino de Deus? E é importante que nós vamos estudar as bem-aventuranças e elas vão se entrelaçando uma na outra e vai se tornando repetitivo algumas coisas para ficar no nosso coração. Lembrando que praticamente não dá para ser uma coisa sem ser a outra. E o texto já começa a dizer no versículo 1 do capítulo de número 5, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava. A pregação ela é dividida no querigma e no didaquê, que Felipe pregou em Samaria em Atos capítulo 8. Aqui é o didaquê, é o ensino didático, pontual, que treina os corações, que habilita as mentes. E Jesus já começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós devemos entender que se as bem-aventuranças se constituem no código do reino de Deus, eu devo me adaptar aos protocolos. E esta é uma lição importante. Quando não respeitamos os protocolos divinos, somos desqualificados. Quer ver? Mateus capítulo 22, versículo 11, conta a história de que em meio a uma festa, tem um homem que ele teve acesso, mas ele não estava vestido de acordo com aquela festa. E a Bíblia diz que ele foi tirado da festa e ele foi lançado num lugar de escuridão. Não basta entrar, eu tenho que estar vestido a rigor, eu tenho que estar preparado. Tem gente que entra na festa, mas o dono da festa já vai expulsá-lo, porque não está respeitando os protocolos impostos naquela festa. Está dando para entender? E Jesus então começa a dizer: bem-aventurado os pobres de espírito. A primeira observação que eu quero fazer é que, como nós temos a distância literária, o texto foi escrito há 2000 anos atrás, parece que não tem muito sentido para nós, porque a linguagem ela vai sofrendo mudanças. Fique tranquilo que o pastor já vai dizer o ponto 1, ponto 2 e ponto 3 para vocês anotarem. É importante essa introdução. Então, para nós entendermos, nós temos que nos aproximar do que o texto quer dizer na época. Vai sofrendo mudanças. Quer ver um exemplo? Sofre mudanças. Vocês vão lembrar, por exemplo, do tempo do imperialismo colonial dos portugueses. Era usado muito aquela expressão vossa mercê. Depois da vossa mercê se tornou vós-me-cê. Depois de vós-me-cê se tornou você. Depois de você é você. E às vezes é você vai? E agora quando a gente escreve no WhatsApp é VC. A gente vai mudando a linguagem, né? Vamos colocando um sentido de uma tribo urbana em uma linguagem patriarcal que traz um sentido antigo que para hoje parece não ter sentido, é distante de nós. Então nós temos que ver o que significa a palavra bem-aventurado e qual o termo usado para definir a palavra pobre. Por exemplo, em função disso é importante analisarmos o texto tentando se aproximar das origens. Bem-aventurado. O termo bem-aventurado é a tradução da palavra grega makarios. Makarios com K. Na literatura grega, o termo bem-aventurado tem seu significado pautado, firmado na ideia de
abençoado, em uma primeira etapa para expressar seu estado como sendo localizado acima das dores e dificuldades desta terra. Então, a expressão bem-aventurado de uma bênção que está acima das dores e aflições da terra. Entra naquilo que o pastor Marciano está ensinando sempre, que a nossa alegria, que a nossa felicidade não é circunstancial, mas ela é posicional. Macários, ou bem-aventurado, também era uma força de expressão para saudar alguém. Como vocês já aprenderam sobre Shalom, que é paz, mas não é só paz, é prosperidade, é saúde. Macários também tem esse sentido de uma bênção que ultrapassa o significado humano, porque traz para nós posição espiritual, tranquilidade, prosperidade e saúde. Quantos bem-aventurados nós temos aqui? Agora, feliz é o pobre. Aí dá um emaranhado na nossa mente, porque na nossa cultura, na nossa expressão convencional, os pobres são tristes. Os pobres não podem ser felizes. Então nós temos que, no mínimo, definir quais são as palavras que na Bíblia, no seu original, descrevem a expressão pobre. E tem duas palavras gregas para definir pobreza. Tem duas palavras gregas e uma delas é usada em Mateus 5:3. E, por exemplo, quando você encontrar a palavra pobre, ela pode se referir ao grego, escute o que o pastor vai dizer, penikros, com K. Penikros significa, faz referência a uma pobreza, mas não uma pobreza total, que a pessoa é pobre, mas tem alguma coisa. Então a pessoa, ela é pobre, mas ela possui alguma coisa. Quer ver um exemplo? A Bíblia vai falar desse exemplo em Lucas 21:2. Aquela viuvinha pobre, quem lembra do texto da viuvinha pobre? Ela era pobre, mas ela ofertou quanto? 2 moedas. Então ela é pobre, mas não é paupérrima. Ela é pobre, mas tem alguma coisa para oferecer. Está dando para entender onde que o pastor quer chegar? Por exemplo, anote outro texto. 2 Reis, capítulo 4, e versículo 2, aquela mulher diz assim, ó, quando o profeta pergunta para ela, o que é que tu tem em casa? Ela diz assim, ó, a tua serva não tem nada, vírgula, a não ser um pouco de azeite. Então ela é uma pobre, mas não é uma pobre que os seus recursos se evaporaram. É um pobre que tem alguma coisa. Mas a expressão usada em Mateus capítulo de número 5, não é a expressão penikros, mas é a expressão pitoros, P mudo, T-O-R-R-O-S. E esta expressão é a que é usada no Sermão do Monte e traz consigo a ideia de alguém que é tão pobre que ele se encolhe e se esconde de pavor. Daí a mensagem de um mendigo que, de tanta necessidade, ele se encolhe ao pedir, tendo medo de não ser auxiliado na sua carência. Então, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está se referindo a alguém que de fato não tem nenhuma condição, alguém que de fato não tem nada que lhe atribui garantia para a vitória. Só que Jesus, ele explica que esta pobreza não é física, ela é uma pobreza de espírito. Por quê? Porque nós poderíamos classificar a salvação com a falta de bens. E não, é possível ser rico de bens e ser salvo. Abraão, o pai da fé, foi um homem muito rico. Jó foi um homem muito rico. Quando você lê no Evangelho de Lucas, ele omite essa expressão pobre de espírito, ele fala pobre. Mas Mateus faz questão de falar
pobre de espírito. Um pobre em nosso tempo significa aquele que precisa de ajuda por ausência de recurso. Então o texto está dizendo assim, ó: bem-aventurado é aquele que olha para a sua vida e não encontra em si mesmo recurso algum que lhe garanta acesso ao reino de Deus. Por exemplo, o que seria um pobre no contexto do Brasil? Eu seria um pobre, quem sabe? Um pobre é aquele que não consegue viver sozinho, ele precisa de um auxílio emergencial. Pegou a visão? Ele precisa de um auxílio emergencial. Ele depende do auxílio de um governo. Então o texto está dizendo: feliz é o homem que não confia em si, nos seus atributos, mas reconhece que o que tem foi pela bondade do dono do reino, o Rei dos Reis. Oh, glória! Eu sei que isto, na teoria, é fácil, mas na prática é muito difícil, porque a gente se sente autossuficiente. Na verdade, eu já vou pontuar, a gente se acha merecedor. Poucos crentes são pobres de espírito. E pobreza de espírito não tem a ver com aquela humildade transparecida por alguém que não tem uma posição corporal de imposição, aquela ideia de coitadinho. Não, a pessoa pode ser grande de estatura, forte, ereto, mas reconhecer que diante da magnífica graça ele não pode contribuir nada para a salvação. Então Jesus já começa dizendo: gente, feliz é aquele que reconhece a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, a sua debilidade, vou além, a sua pecaminosidade, e encontrou a graça daquele que pode perdoar e nos fazer cidadãos do reino dos céus. Quantos aqui querem ser pobres de espírito? Diz glória a Deus. Mas nós às vezes estamos mais inseridos no pobre pennycross. É aquele que diz assim, ó: eu não tinha condição de vencer, mas como eu jejuei, eu venci. Eu sou pobre, mas eu tenho alguma coisa, né? Porque nós fomos treinados em um evangelho antropocêntrico, que coloca o homem no centro, que cantamos você tem um valor, ou cantamos que o pecado não apaga a marca de Jesus que está em você. Olhe para mim aqui, ó. É triste dizer, mas nós não temos valor fora do sangue de Jesus que nos cobre. É uma notícia meia que triste, porque a gente pensa que merece. Por muitos anos a gente fez assim, ó: o sangue de Jesus me perdoa, mas é sangue de Jesus mais saia, cabelo comprido, terno e gravata. Ou seja, o sangue de Jesus é 90%, o resto é minha força, o resto é minha bondade. Não, gente, a graça se manifesta na minha fraqueza. Quantos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Paulo disse assim, quem sabe repita esse texto outra hora, mas Paulo diz assim, ó: eles pregam, eu prego muito mais que eles. Eles falam em línguas, eu falo muito mais que eles. Aí daqui a pouco ele corrige: não eu, a graça de Deus que está em mim. Oh glória! Porque quando as pessoas ouvem sobre a graça, eles dizem: já que eu não faço nada, fico na inércia, na indiferença, na passividade. Não, quem encontrou a graça são os que mais trabalham, porque a graça é o combustível do verdadeiro crente. Então Deus quer nos convencer que a gente é o pobre que não tem nada, é o mendigo que está pedindo ajuda com medo de ser rejeitado. Agora, pastor, como eu posso diagnosticar? Aí vem os pontinhos agora. Como eu posso diagnosticar a pobreza de espírito? Como eu posso avaliar a minha vida para ver se eu sou pobre de espírito? Primeiro, o pobre de espírito reconhece que não tem condições. O pobre de espírito reconhece que não tem condições. E anote os versículos que o pastor vai dizer agora. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da
glória de Deus. Lembrem-se que Romanos capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre os gentios. Aí no capítulo 1 ele vai dizer que os gentios são pecadores. Aí no capítulo 2 de Romanos, os judeus se orgulharam. Aí Paulo bate nos judeus e diz que eles são pecadores. E no capítulo 3, para não haver contenda, ele diz assim, fica tranquilo, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Essa é a nossa condição, destituído da glória de Deus. Uma mente que tem conceito religioso, mas que está afastado da glória de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23, o que é que diz lá? Que o salário do pecado é o quê? Mas será que nós estamos conscientes que é a morte? Porque isto é uma informação, ela não se tornou uma verdade, porque senão eu não pecaria, porque eu não quero viver um velório diário, mas o salário do pecado é a morte. O pecado é prazeroso como usar o cartão de crédito, mas pagar é um pouco difícil e às vezes enrola a gente. Isso é o que a Bíblia diz. Anote aí, pelo amor de Deus, os Salmos 49, versículo de número 6 a seguir. Poderia dizer de cor, mas é importante eu ler. Olha o que diz os Salmos 49, versículo 6 ao 8. Aqueles que confiam nas suas fazendas. Quem são eles? Os pobres que possuem alguma coisa. Porque eu vou explicar que todo mundo é pobre, mas alguns não reconhecem a sua pobreza, estão fundamentados na sua autossuficiência. Olha o que diz a Bíblia: aqueles que confiam em suas fazendas e se gloriam na multidão das suas riquezas, olha o que acontece: nenhum deles de modo algum pode remir é resgatar, de modo algum pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Ele está dizendo, pode juntar toda a riqueza do mundo, pega o dinheiro de Bill Gates, pega o dinheiro de quem for, ninguém vai conseguir pagar o resgate da alma de alguém. Será que nós conseguimos imaginar isso aí? Não há como pagar. Aí o apóstolo Pedro diz assim, anote aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, olha o que ele diz, que tremendo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Quem foi salvo pelo sangue? Eu desafio aqui, qualquer um macho aí, qualquer fêmea, que bata no peito e diz que vai para o céu sem Jesus. Não tem. Quando Deus olha para nós, o que aplaca a ira de Deus é o sangue de Jesus sobre nós. Será que você é pobre de espírito e você reconhece que você não tem condição? Isso aqui quebrou meu coração. Isaías 64, versículo 6 diz que a minha obra de justiça é o quê? O que são? As minhas obras de justiça são o quê? Trapo de imundícia. Trapo de imundícia é um sangue, é um pano sujo pelo período menstrual sangue. Trapo de imundícia é um pano com o pus infeccioso do leproso. E Deus diz, está vendo que você bate no peito e diz que é bom? É esse pano sujo. Ou seja, eu não sei por que nós nos gloriamos. Porque o pobre de espírito é aquele que diz, eu sei que não é bom em mim. A Bíblia diz em Jeremias 13, 23, anote aí, eu li hoje, ele diz assim, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não pode. Pode o leão pardo tirar as manchas? Não pode. Assim vocês acostumados a fazer o mal, não podeis fazer coisas boas. Então o pobre, ele reconhece que ele não merece, ele não tem condições, ele é pobre, ele precisa de auxílio. Está dando para entender o que o pastor está dizendo? Uma observação. Infelizmente, a justiça própria não nos permite ver a ação da graça.
Olha o que eu escrevi aqui. Infelizmente, a justiça própria não nos permite ver a ação da graça. É por isso que a graça perdeu o sentido. Quer um exemplo disso? Eu preguei e repeti várias vezes nesses dias. Atos 9, versículo 13. O que diz lá? O Senhor chama Ananias, olhe para mim, o Senhor chama Ananias e diz: eu quero te usar para orar por Saulo. E qual é a nota que Ananias manda para o céu? Senhor, tu está desatualizado? Tu sabe quem é esse homem? Ele é mau. Ananias está dizendo: eu não sou tão mau assim, mas ele é mau. Olha, Senhor, eu até estou ouvindo a tua voz, eu amo a tua igreja, ele persegue a tua igreja. O problema é que a justiça própria não permite a gente ver que Deus alcança os outros pobres também. Oh, glória a Deus por isso. A justiça própria nos coloca no patamar do merecimento, cega os nossos olhos, bloqueia a obra de Jesus, nos torna autocríticos, nos torna pessoas que aceitam o bem e excluem os outros, dizendo que eles não merecem o bem. Crê que Deus pode nos restaurar, mas não restaurar os outros. Senhor, ele é perseguidor, isso é o que tu pensa. Para mim ele é um vaso escolhido, oh glória. Aleluia, oh glória. Então eu reconheço a minha condição, está dando para entender? E dentro desse reconheço as minhas condições, a justiça própria tenta ocultar a ação da graça. Meu Deus, o relógio está contra nós. E eu estou no primeiro ponto, falta mais 2. Qual é o problema de não reconhecer as condições da gente? Nós pensamos que fazendo as coisas certas, nós pensamos que estamos fazendo as coisas certas, pois não contemplamos a nossa própria falência espiritual. Lembra de Mateus 19, 16? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Rapaz, espera aí, tu tens guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Justiça própria. Eu guardo, eu oro, eu jejuo, eu sou melhor que você. Aí Jesus, como Jesus é habilidoso, ele sempre vê aquela feridinha que está com a casquinha, mas está infeccionada. Jesus vai lá e pá, com a unha e tira a casquinha e diz assim: então vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Jesus tocou na ferida. Jesus, quando quer revelar sua graça, toca nas nossas feridas. E se Deus tiver que tocar, toca e nos prove que somos pobres. Olhe para mim aqui, enquanto você não tem a característica de pobre, você não tem acesso às coisas do reino de Deus. Quanto menos eu tenho de mim mesmo, mais eu possuo daquele que tem tudo para me dar. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. É importante, olhe para mim aqui, eu estou no ponto de reconhece que não tem condições. É importante que entender que há uma ligação muito importante, escutem, há uma ligação muito importante sobre o sábado bíblico e a revelação da graça que gera o descanso. Quantos já leram na Bíblia, várias vezes no Antigo Testamento, que não era para trabalhar no sábado? Quem já leu? Vocês trabalham no sábado? Vocês não vão para o céu não, hein? Não. A Bíblia diz que as coisas passadas são sombra das futuras. Então Deus foi veemente em dizer: 6 dias trabalhará, mas o 7º não, guarda ele. Ele diz em Levíticos 25, vocês vão plantar 6 anos, o 7º vocês não vão plantar, e o que ficar lá, os pobres podem colher. Como alguém que trabalha 6 anos na agricultura consegue ficar o 7º ano inteiro sem trabalhar para dar descanso à terra? É porque Deus diz que quem crê no que ele disse, quem confiar na sua palavra, o 6º ano vai dar uma colheita maior para sustentar o 7º e ainda chegar no 8º. Quem dá glória a Deus por isso? Só que as pessoas se apegaram, o sábado não é um aspecto cronológico, não é do Cronos. O sábado é a revelação do Kairos. E o que é o Kairos? É o tempo de Deus. Porque eu posso guardar o sábado e estar em casa sem trabalhar, mas a minha alma estar trabalhosa, eu estar aflito, eu cansar mais em casa do que se eu estivesse fazendo um concreto. Então o sábado é símbolo da graça. E o que é a graça? É eu me encontrar com aquele que tira o fardo do pecado e coloca um fardo que é leve. Quem dá glória a Deus por isso. Mas só entra no descanso quem reconhece que não tem condições.
Não vai fazer nada, não vou. E quem vai te cuidar? O dono do reino vai me cuidar. Oh, glória a Deus. Quem recebe esta palavra? Como saber pobre de espírito? Segunda observação. O pobre de espírito não se vê melhor do que os outros. Isso aqui dói demais, demais. Porque a gente se acha melhor que os outros. Eu não sei se isso não deveria dar um desespero em nós. Porque ele está dizendo que é a porta de entrada do reino. E nós somos fundamentados em uma ideia competitiva que se alguém fez, eu tenho que fazer melhor. E olhe para mim, não se equivoque com aquela ideia disfarçada de excelência, mas por trás disso tem uma ambição de querer pôr o seu ego no centro das atenções, que Deus conhece. Alguém já me disse, Deus sabe, né, pastor? Eu acho que fedeu a banda porque Deus sabe mesmo. Fritou o pastel porque Deus sabe mesmo. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe. Então nós devemos saber que o pobre, ele é pobre. Você já viu aqueles experimentos sociais de alguém que pede ajuda na estrada, e quando ele vai num canto cheio de mendigos e alguém tem uma marmita, o mendigo que tem só uma marmita é o primeiro a compartilhar com o outro que está pedindo? Porque o pobre de verdade não se acha melhor que o outro, porque ele também vive de um milagre, de todos os dias Deus provê para ele. Mas olha o que diz a Bíblia aí, anote se você quiser, Lucas capítulo 18, eu li hoje isso aqui, e eu prestei atenção em algo que eu não havia prestado atenção. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, conta a história do fariseu e do publicano. Quem lembra essa história? Só que o versículo 9 eu até sublinhei porque está na cara e eu não tinha visto. Olha o que diz. E disse também esta parábola a uns, para quem ele falou? A uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Parece que ele está olhando para a Assembleia de Deus de Antônio Prado. E ele está vendo um monte de fariseus e alguns publicanos. Porque o fariseu, ele orava consigo mesmo e dizia, Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este aí, igualzinho a gente na igreja, como este aí. Agora a Bíblia diz assim, que ele disse ainda, jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, olha a imagem do pitorrosa aqui, daquele que é pobre que não tem nada. Olha aqui, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levar, está encolhido, lembra a definição? Está encolhido no seu espírito, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que se exaltar será humilhado. Os meus filhos são melhores que os teus. A minha casa é melhor que a tua. E a gente vai engrossando a porta que nos distancia da entrada do reino de Deus. Eu sou mais crente que a fulana. Tira a graça para ver onde é que tu vai parar, minha irmã. Tira a graça para ver onde é que tu vai parar. O pastor Marciano diz aqui frequentemente, não é plá, 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 eu creio que se tirar a graça de mim, viu, William? Eu vou virar um caneco amassado. Eu não tenho valor de 10 centavos de real. Tira a graça de Deus de nós, não vale nada. Quantos aqui reconhecem isto? Olha o que a Bíblia diz em Mateus 9, 12 e 13. Vocês conhecem o texto? A Bíblia diz que os sãos não precisam de, mas sim os doentes. Aí ele diz assim, eu não vim chamar justos, eu vim chamar a pecadores. Você já ouviu aquela frase? O que ele está fazendo na igreja? Você já se admirou de entrar no hospital e ver doente lá? Quem já se admirou?
Você abriu a porta do hospital e disse, só tem doente aqui dentro. Mas não é lá os doentes. Não é aqui o lugar dos pobres. Não é aqui que o reino de Deus é implantado. Não é aqui que a gente diz que adora o Senhor. Se é aqui, não há nada melhor entre um e outro. Há algo em comum. São pobres auxiliados pelo mesmo governo que é o reino de Deus. Está dando para entender o que o pastor está ensinando ou não? Está dando? Então, eu não vim, Patrick, chamar justos, eu vim chamar. Eu estudei uma época essa expressão chamar, ali do Mateus 9,13, chamar, irmã Lu, tem a ver com tirar alguém que está sentado no chão e colocar sentado numa cadeira de honra. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu vim tirar os pobres que estão comendo de migalhas, e eu vou dar uma cadeira especial para eles se assentarem na mesa comigo. Quem era pobre e comia migalha agora está na mesa. Quer ver? Anote aí também como paralelo, e eu li hoje, é muito lindo esse salmo, Salmo 113, versículos 7 e 8. Salmo 113, versos 7 e 8, diz que ele levanta o pobre do monturo. O que é monturo? É montanha de lixo. Eu era o pobre que estava na montanha de lixo. Aí ele diz que ele tira o pobre da montanha de lixo e coloca assentado entre os príncipes do seu povo. Eita glória! Está pegando o que Deus está dizendo? Oh, quem quer assentar na cadeira de príncipe tem que reconhecer que estava lá. Eu estava lá. Oh, eu estava lá, mas Deus mudou a minha história. Quem dá glória a Deus por isso? Então ser pobre de espírito é não ver a gente mesmo como melhor. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4, 8 e 9, anote aí. Achegai-vos a Deus, e Ele, vocês estão bom de Bíblia, né? E Ele se achegará e o resto? A limpai as mãos, pecadores. É com nós que Ele está falando. Pecador aqui é a gente. A limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias. Não, ele não está mandando sentir a miséria dos outros. Ele não está mandando ver o cisquinho no olho do outro. Ele não está mandando ver as roupas do varal da outra, para ver se está encardido. Ele está dizendo assim, limpa a janela do teu banheiro, que você olha para a roupa dos outros. Ele está dizendo, senti as vossas misérias, e o que eu vou fazer? Vou virar um fanfarrão? Vou ignorar? Vou sair rindo? Não, lamentai e chorai, convertam-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. O que ele está dizendo, gente, lança fora o orgulho, o que vocês têm, o espanhol tem uma expressão que diz assim, pastor Roberto, não devo saludar la gente com sombrero ajeno, é cumprimentar os outros com chapéu alheio. Eu tenho que assumir a minha situação. Se Deus me usa, é porque o rei me encontrou, eu era pobre. Se Deus me salvou, é porque Ele me encontrou, bendito seja o Espírito Santo. Eu sinto a graça de Deus aqui, glória. Glória. O que me diferencia do outro pobre, é que eu já encontrei o rei. Então quando eu vejo um homossexual, eu não me sinto melhor que ele, eu era um pobre, a minha pobreza se manifestava de outra maneira, mas eu era pobre, eu encontrei o rei, foi isso que fez a diferença. Quando eu vejo um dependente químico, quando eu vejo alguém na prostituição, que a gente com a mentalidade excludente da moralidade falsa coloca para fora, eu não posso me sentir melhor que eles, porque até mesmo o homem justo aos seus olhos habitará no inferno com os piores dos pecadores. Olha para mim aqui, alguém já disse, é uma verdade, o pecado e o inferno casaram e só podem ser divorciados pelo arrependimento. Quem se arrepende hoje, diga glória a Deus. Pobre. Eu tenho a impressão que Jesus está numa guerra para implantar isso dentro de nós hoje. A gente, lá dentro, a gente sempre tem o princípio comparativo de dizer, eu sou melhor que o outro. Eu tenho tido uma experiência pastoral fundamentada na misericórdia, ainda que às vezes eu tenha que executar alguma coisa.
Mas quando as pessoas vêm diante de mim e confessam os seus pecados atrozes, escandalosos, por que eu me escandalizaria se eu também sou outro pobre que alcancei a graça, por isso que não faço a mesma coisa? Por que nós colocamos alguns de nós num patamar de exclusividade? Imagine se Deus tirasse a graça e a irmã Sonia de nós, o que nos tornaríamos? É como eu querer me orgulhar de algo que a Bíblia me deu, que a fé em Deus me deu, que não há nada em mim que garantisse que eu chegaria aqui. Não há nada em mim, minha família se admira, se apavora. Não há uma outra explicação senão esta: Deus quis fazer assim, e quando Ele quer ninguém pode impedir. Então isso começou a tocar o meu coração. É por isso que Billy Graham, ele diz assim que evangelizar é um mendigo dizendo para o outro aonde ele encontrou o pão. Eita, glória a Deus por isso. Evangelizar é um mendigo dizendo ao outro: eu achei o pão em Jesus, Ele é o pão da vida. Se eu estou forte é porque dele eu me alimento. E Jesus disse em João capítulo 6, quem de mim se alimenta por mim viverá. Quem está se alimentando de Jesus aqui? Pastor, como eu vou saber se eu sou pobre de espírito? Deu para entender? Existe o pobre que tem alguma coisa, que produz autossuficiência, como aquele jovem rico que disse eu faço, eu guardo. Mas tem aquele pobre mesmo que diz é miséria, eu não tenho nada não, não há nada em mim. Vocês sabem, irmãos, que o papel aceita estas verdades. Vocês sabem que uma mensagem bem construída parece que entra em nós, mas se nós não sairmos daqui praticando esta palavra, ela se deleta amanhã, ela já não está, amanhã pela manhã ela já não está mais dentro de nós. É rápido, desaparece, vai embora. Então sai daqui, se você puder, é claro, entre tantos entretenimentos que você vai ter depois do culto, como eu também, dobre seu joelho, ou se não em espírito, em algum momento sozinho, digo: Deus, me convence da minha pobreza de espírito. Então ser pobre de espírito significa reconhecer que não tem condições, significa não se ver melhor que os outros, mas significa, em terceiro lugar, os que obedecem à direção do Espírito, os que obedecem à direção divina, porque há uma variação sobre bem-aventurados pobres, tem algo a ver com os humildes, mas tem a ver com os que são soprados pelo Espírito. Então significa dizer que se eu sou pobre, eu não tenho mais vontade, eu vivo em função da vontade daquele que me encontrou. Só que nós esquecemos da nossa pobreza e nós somos como aquele cachorrinho que eu sempre conto. Lembra que eu conto de um cachorrinho que chegou lá no Desafio Jovem, apareceu do nada lá um cachorrinho, ele era tão magrinho que dava para tocar guitarra, como eu era antigamente. Não, agora não dá mais. Eu estou mais parecido com aquele violão mais gordinho assim. Mas aquele cachorrinho era magrinho, dá para contar as costelinhas dele, a cabeça era mais pesada, ela caía para o lado, e ele não tinha quase pelo, porque uma sarna pegou ele. E a gente pegou aquele cachorrinho e foi alimentando, e passamos um azeite que tinha lá, um óleo, e ele começou a criar pelo, e as costelinhas foi desaparecendo, e as orelhinhas se levantaram, e a cabeça, né, que estava caída para o lado, parece que fizeram geometria, e ficou bem centralizada. Aí um dia nós fomos dar comida, ele já sentiu fortinho e quis morder a gente. É assim que os crentes fazem hoje, são como cachorrinhos sarmentos, sem vida, sem força, descalibrado da vida. Aí a graça encontra, dá um banho do azeite da misericórdia, reveste da bênção e dos dons, e daqui um pouco a gente já está mordendo a mão do nosso dono. Queremos nos orgulhar por pregar, por cantar, por administrar, por ter alguma coisa. Olha que se Deus tirar o auxílio, a pobreza é ainda pior do que já foi. Então agora, já que eu era tão pobre e eu ia morrer, eu não tenho mais vontade, eu sou pobre, mas ele me encontrou, eu vou fazer a vontade dele. Deu para entender o que o pastor está dizendo? Os pobres de espírito são os que obedecem à direção divina, são aqueles que se inclinam à vontade do Espírito, que obedecem à vontade de Deus de forma tão natural quanto a relva se inclina na direção que o vento soprar. Você viu quando vem o vento e você olha para o campo e aquilo ali está se inclinando de acordo com o vento? Deus quer soprar você, não resista à vontade de Deus.
Anote aí se você quiser, Atos capítulo 8, versículo 28 e depois versículo 39, leia todo o texto. Eu só pontuei os momentos em que Deus dirigiu a Filipe. Filipe, levanta-te e vai para o caminho que está deserto. Mas se está deserto, por que eu vou? Mas Filipe não questiona, se Deus mandou, eu levanto para ir, oh glória a Deus. E quando ele chega no caminho, o que ele encontra lá, né, pastor Roberto? Ele encontra o eunuco de Candace, que está em viagem, e vocês conhecem a história. Ele prega para o eunuco quer se batizar, eles encontram águas, e então o eunuco desce as águas, e daqui um pouco no versículo 39, diz que ninguém mais viu Felipe, porque Deus o tomou para outro lugar. Oh meu Deus, eu queria ser assim. Quantos querem? Senhor, eu não quero mais ter vontade, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Quem diz glória a Deus por isso? Oh, como é desafiador. Lucas 22:42 diz assim: dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas eu reivindico direitos ainda, eu me ofendo ainda, eu não aceito contrariedades ainda. Eu ainda tenho, em espanhol eles usam a expressão, eu tenho antojos. O antojo, eles poderiam dizer assim, eu tenho desejos, mas antojo tem a ver com o desejo da grávida, que são desejos esquisitos, que reivindicam direitos estranhos. É assim que eles usam lá no Uruguai. E nós estamos cheios de antojos, estamos cheios de desejos esquisitos que não correspondem com a vontade de Deus. É por isso que eu sonho com esse versículo. Paulo disse em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh glória, oh glória. Olha, eu quero que você diga: Deus, eu tenho esse desejo, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Agora ele diz assim, ó: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oh glória. Pobre de espírito, eu termino a minha palavra. Luvas que a mão é a de Deus que está sustentando. Eu costumo dizer que se eu tivesse uma luva agora, Mateus, e eu batesse no seu braço com a luva, alguém diria assim: o pastor Marciano se desequilibrou e deu uma luvada no Mateus. Mas se a luva está em minha mão e eu bato no seu braço, a luva desaparece no efeito, e alguém diz: o pastor deu um soco no braço do Mateus. Que as luvas desapareçam e que somente a mão do rei apareça em nós. Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh glória. Há uma graça especial do Espírito Santo de Deus aqui. Deu para aprender algo do céu agora? Nós vamos orar, mas nós temos que orar em cima desta. Olha a turma linda que Deus trouxe hoje para ouvir esta palavra. Nós somos pobres, mas que o Senhor nos tirou do chão e nos colocou assentado. Oh glória, na mesa, para comer pão, para se alegrar, para viver uma experiência poderosa, para corresponder ao agir do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Eu quero orar, mas eu quero orar junto contigo, e você declara para Deus: irmão, eu não estou autorizado a identificar a tua pobreza. Eu estou não autorizado, mas intimado a encontrar a minha pobreza. Mas ore a Deus com quebrantamento, diga: Deus, como eu sou pobre, um pobre com espírito de rico que quer reivindicar direitos, mas eu não quero, eu quero viver a sua vontade. Feche os teus olhos agora, Senhor.